Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo e no primeiro vídeo eu expliquei para os irmãos a relação entre o fim da lei e o fim da fé. Se você não assistiu o primeiro vídeo, se você não ouviu ele, peço para vocês ouvirem o primeiro vídeo primeiro. O link vai estar no meu comentário fixo. É só ir lá, clicar, vai para o primeiro e do primeiro você volta para esse. Se você já ouviu o primeiro, vamos continuar. E eu falei no primeiro vídeo que iria falar sobre o significado real do que Paulo quis dizer com a letra mata, mas o espírito vivifica, o espírito da vida. O espírito traz a verdade. Só que, vocês sabem, tem pessoas que usam esse texto de maneira errada. E é prejudicial. Você tem que usar o texto da palavra de Deus de maneira correta, para você poder instruir de maneira correta. Para Deus não te ver usando os textos da palavra sem entendimento. Às vezes para se defender. Como eu disse no primeiro vídeo, né, esse texto é usado para se defender ou para defender alguma doutrina. Eu vou explicar isso para vocês no decorrer do vídeo. E eu falei no primeiro vídeo que esse exemplo da letra matar, mas o espírito trazer vida, se encontra dentro de Romanos, capítulo 10. O texto principal desse vídeo vai ser 2 Coríntios 3, verso 6, dentro do seu contexto. Mas o principal é 2 Coríntios 3, verso 6. E nós vamos usar alguns textos coringas dentro de Romanos mesmo, né? Então vamos começar já com Romanos 10, verso 4, que diz assim: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Eu já expliquei que esse fim é fim de acabou mesmo, mas você tem que entender o que acabou. Os 10 mandamentos não acabaram. Pelo contrário, o ministério do Espírito na nova aliança é justamente escrever os 10 mandamentos nas tábuas do nosso coração, como está em Provérbios. Tirar de tábuas de pedra para trazer para o nosso coração. Expliquei muito bem sobre isso. E Paulo está falando isso aqui, que o propósito da lei é Cristo. Quando a lei alcança o seu propósito, vem Cristo e Cristo traz a fé. E expliquei também sobre o propósito da fé. Ou seja, por um lado, eu expliquei para vocês que Paulo fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E por outro lado, Pedro fala que o fim da fé é a salvação da nossa alma, que seria o mesmo resultado. O fim da fé é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei, então, ela sinalizava a primeira vinda de Cristo, para vir a fé genuína, e a fé, a entrada da fé, que começa a nova aliança, ela sinaliza então o retorno de Cristo, para a fé cumprir o seu propósito e chegar no fim. Porque depois não vamos mais viver por fé, vamos viver em união plena com o Senhor. Essa foi a explicação do primeiro vídeo. E aí, dentro de Romanos 10, você vai ter o exemplo disso, né? E o tema do vídeo, que é a letra mata, mas o espírito da vida. Veja bem, em Romanos 10, a partir do verso 1, Paulo diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então Paulo tinha a intenção de que os irmãos dele, segundo a carne, que estavam endurecidos pelo próprio Deus, mas, como eu expliquei, por causa da dureza de coração deles, por causa da rebeldia deles, Deus endureceu o coração deles, não no sentido de que eles seriam bons e Deus fez eles serem maus para serem os vasos da ira. Não, isso é completamente errado. Deus endureceu o coração deles, trazendo um ciúme. É a mesma coisa que aconteceu com Faraó. Assim como os oficiais de Faraó olhavam para Moisés como um grande homem, Faraó ficava enciumado porque ele estava perdendo o jogo para Moisés. E isso que eu estou falando está escrito. Assim também os judeus, que tinham o mesmo espírito de Faraó, olhavam para Paulo, já estavam olhando para Paulo como um grande homem. E os gentios também. E os gentios que estavam dentro das sinagogas judaicas ouvindo a lei de Moisés, eles passaram a crer em Cristo e a seguir Paulo e os seus discípulos. E os judeus ficavam com grande ciúme e ira, ao ponto de colocar todo o povo contra Paulo. Isso que eu falei também se encontra escrito em Atos 14, principalmente o 14. Mas você vai ver rastros disso em Atos 15, até tem um concílio lá dentro de Atos 15, mas aquele concílio não eram os judeus incrédulos, mas sim os judeus e fariseus que abraçaram a fé, porém sem entendimento, mas abraçaram a fé.
Aí teve um concílio que foi resolvido e depois rastros disso continuam em Atos 16, 17, 18 e até dentro de Atos 19. Então, houve um grande ciúme no povo. E é através desse ciúme que Deus traz a dureza de coração, porque eles não davam o braço a torcer. Compreendeu? Então, o que acontece? Eles eram guardião da lei. Os judeus, guardião da lei. Eles tinham a lei, receberam os profetas de Deus, mas só que eles rejeitaram e praticaram as obras dos seus pais. Só não estavam matando os profetas, mas mataram o principal, o Filho de Deus. Então, nada mais justo do que Deus castigar o povo. Agora, aquele ciúme que o povo colocava em Deus com os seus deuses e não obedecendo à lei, Deus deu a vingança, colocou o ciúme agora no próprio povo dele, se apresentando para os gentios e fazendo com que os gentios acreditassem no Deus de Israel. Justo, né? E essa era uma profecia que estava dentro do livro da lei, que Paulo explica ela dentro de Romanos 10 e 11. Então, veja bem, Paulo falou aqui, no verso 1, que a boa vontade dele era que os judeus fossem salvos. E aí no verso 2, Paulo diz, Romanos 10, verso 2, porque lhes dou testemunho deles, que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha só que coisa incrível. Lembrou de um texto no profeta Oséias? O meu povo perece por falta de conhecimento. E tem a ver com entendimento. E aqui esse povo estava perecendo também. Verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim, propósito e intenção da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, agora ele vai explicar. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Paulo está falando que Moisés escreveu algo que Deus falou. Foi Deus que falou para Moisés. Moisés, aquele que fizer essas coisas, ou seja, tudo que eu estou apresentando da Torá para você, viverá por elas. Então, todo aquele que se achegava ao Deus de Israel pela primeira aliança tinha vida, era justificado, porém com aspectos diferentes. O escritor de Hebreus fala que as promessas da nova aliança são promessas superiores. Tinha uma fé dentro da antiga aliança, só que era uma fé inferior. Era uma fé que tinha que condizer com as obras da lei, e as obras da lei eram ali necessárias para que o povo obtesse a justificação anual. Eles eram aceitos na festa das primícias, tinham os pecados cobertos no dia da expiação e todos iam limpos para a festa dos tabernáculos, que era um aio, um condutor para as obras de Cristo na nova aliança. Eles tinham toda essa escritura. Porém, eles não observavam as palavras dos profetas. E o que acontece? As letras que eram para dar vida se tornavam algo que gerava morte. Porque eles rejeitaram a justiça de Deus. Tudo bem, Deus falou que aqueles que fizeram as obras da lei viverá por elas. Mas Deus não falou só isso, irmãos. Por isso que Paulo usa Abraão e até chama a atenção deles. Por exemplo, para a igreja de Gálatas, Paulo fala. Eu vou ler aqui os textos. Eu vou citar para resumir um pouquinho. Em Gálatas 4, verso 21, Paulo fala: insensatos Gálatas, vocês que querem estar debaixo das obras da lei, vocês não ouvem o que a lei diz? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 mulheres. E aí ele vai explicar as alianças que estavam representadas dentro de Abraão, suas mulheres e seus filhos. O que Paulo está dizendo é assim: olha, a lei, o que está antes do Sinai, também é escritura, viu? Também é lei. Ele já chamou de escritura e de lei, no mesmo texto. E os judeus estavam olhando só do Sinai para frente. E outra, eles parece que paravam em Deuteronômio. Não queriam dar ouvido ao que falava Josué, Samuel, Juízes, principalmente os profetas, que eles sim discutiram todas as coisas que estavam dentro do livro da lei. E Paulo está explicando tudo isso. Então olha o perigo de você ficar olhando para a lei de Deus ou para os profetas de maneira parcial e não olhar o contexto todo. Eles tinham toda a letra, que era para dar vida. E aí Paulo fala, eles tropeçaram nas obras da lei, porque estava escrito: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas, aqui é um contraponto,
A justiça decorrente da fé assim diz. E aí ele vai citando escrituras para provar que a lei realmente estava servindo de aio para conduzir a Cristo. Ou seja, Romanos 10 é o mesmo texto que está em Gálatas 4. 3, né? A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ou seja, em outras palavras, o fim da lei é Cristo. E aqui você já tem um exemplo que eles estavam usando a letra para matar. Porque se você usa a letra para impedir que as pessoas acreditem na verdade, você está gerando morte e está usando as letras de Deus. Mas se você usar as letras com o Espírito, porque essas letras foram escritas por homem de Deus inspirados pelo Espírito. Os profetas falaram inspirados pelo Escrito e falaram e escreveram letras. Então, as letras com o Espírito dá vida. As letras sem o Espírito produz morte. Esse é o contexto. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. E Paulo diz: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto aqui, muitas pessoas têm ele memorizado. Mas como que muitos irmãos usam esse texto? Você vai falar para eles alguma coisa que é difícil demais para eles entenderem, e eles não conseguem entender, e eles falam assim: olha, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí você fica com o olhão aberto assim, cai o queixo. O que você quis dizer com isso? Ele usou um texto e não quis falar nada. Na verdade, ele quis dizer: você está cheio de letra e está morto, e está gerando morte. Eu tenho o Espírito. Meu Deus, não é mais fácil de falar que não está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou que a pessoa está querendo dizer e pedir uma explicação mais exata? O pior ainda é quando você está desconstruindo o que ele acredita, porque você detectou que está errado. É uma doutrina humana. Vamos falar algumas delas: pré-tribulacionismo, calvinismo, adventismo e por aí vai. Aí a pessoa não tem saída e fala: a letra mata, mas o Espírito dá vida, meu irmão. Ora pro Espírito para ele te revelar a verdade. Aí, irmãos, eu fico assustado. Eu falo: meu Deus, tá bom, eu tô morto, eu tenho só as letras, você tem o Espírito. Me explica então. Aí a pessoa não explica. Aí, sabe, você fica pensando: eu não quero ser assim. Eu não quero fazer parte desse grupo de pessoa. Se alguém pedir uma explicação para mim, eu tenho que dar a explicação e provar pela Bíblia que a pessoa está errada. Se a pessoa se recusar a entender e teimar até o final, e você tiver convicção, testemunho da sua consciência e com a Escritura, testemunho da Escritura que você está correto, aí é problema dela. Você já fez a sua parte. Você estava pronto para ouvir e explicar. Ela que não tem explicação. Ou ela está teimando com aqueles textos isolados. Mas se ela tiver uma consciência e não tiver a mente cauterizada, na hora de dormir ela vai ficar pensando naquilo, vai querer ficar respondendo, e pode ser que ela dê ouvidos à verdade, mas pode ser também que ela endureça mais ainda o coração dela e procure torcer com mais frequência a palavra de Deus, como é bem frequente dentro da linha pré-tribulacionista. Quanto mais você contradiz eles, os que têm coração duro, mais eles vão torcer para defender a verdade. Você mais toca na consciência, não deixa de falar a verdade. Então, é errado usar esse texto dessa maneira. Como é que esse texto deveria ser usado para a gente? Presta atenção, olha o contexto primeiro. A gente pode olhar a partir do verso 1. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Que coisa linda é isso que Paulo está falando aqui. Antes dele transitar para uma revelação mais profunda, ele disse que os próprios coríntios eram cartas, que os apóstolos não precisavam de uma carta de alguém para eles ser recomendado para a igreja de Coríntios, porque estavam contrariando Paulo, fazendo eles olharem para Paulo como não um apóstolo de Cristo. Pode olhar que essa carta aqui vai acabar de maneira dramática. Pode ver o final da carta. Paulo fala para eles se colocarem à prova para ver se Cristo está neles.
para ver se realmente eles eram salvos. O próprio apóstolo Paulo já estava com dúvida a respeito deles. De tanta tentativa, oração, súplica, recomendação e cartas, e eles estavam teimando. Não todos, mas muitos deles. E aí Paulo está falando, vocês são a minha carta. Paulo está querendo dizer assim, quando eu cheguei aí tinha igreja? Não tinha, eu fundei a igreja. Ainda que Paulo tenha regado, Deus é que dá o crescimento, eu sou o fundador. Ele fala isso na primeira carta. E aqui Paulo está falando. E ele está falando que eles eram cartas de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Era como se, lembra da caneta de pena? Era uma caneta, tinha um corpo, né, a caneta, e dentro da caneta tinha tinta. Quer dizer, dentro da caneta hoje, né? Naqueles tempos era molhado ali a pontinha da caneta na tinta. E quando a tinta agarra no papel, não sai mais, está selado ali. É o ministério do Espírito. A tinta era como se fosse o Espírito. A caneta era Paulo, entendeu? E o papel onde era escrita ali, a tinta agarrava, era os coríntios. E Paulo falou, vocês são a carta. Que coisa linda é isso. Você entendeu o que eu quis dizer, né? E aqui Paulo começa a explicar já o problema de tudo. Aí Paulo diz no verso 3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. Paulo fez uma alusão a Jeremias 31:31, porque as leis de Deus estavam escritas em tábuas de pedra, mas o Espírito profetizou que haveria um dia que ele faria aliança com as duas casas de Israel e tiraria as leis de Deus de tábuas de pedra e colocaria nas tábuas do coração. E quando você medita na lei de Deus, ou seja, nos 10 mandamentos, aqueles 10 mandamentos vão gerar muitos outros mandamentos. É muito profundo aqueles 10 mandamentos. Principalmente quando você entende o porquê que eles foram parar em tábuas de pedra, o porquê que as duas tábuas do testemunho foram parar dentro de uma arca da aliança, que tinha um propiciatório em cima e que era derramado em cima desse propiciatório sangue, aspersão 7 vezes no dia da expiação. E o porquê que essa arca estava dentro do Santo dos Santos, coberta por um véu da separação que se chamava véu do testemunho. Olha só. Tem que conhecer tudo isso para você entender o que Paulo está falando aqui. E no verso 4 Paulo fala, e por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A palavra ministro é diáconos, de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que coisa linda é isso. Agora, olha a mente de Paulo. O que ele tem na mente quando ele cita esse verso 6. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não seria de maior glória o ministério do Espírito? Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele está falando que a letra mata, mas o Espírito dá vida. Um ponto é você entender isso, que as palavras de Deus, se você olhar para elas só na letra, gera morte. Um cordeiro é apenas um cordeiro. Deus, então, ele está preocupado com sangue, com banhos de sangue, está preocupado com primícias, está preocupado com oferendas, está preocupado com sacrifícios, senão ele não perdoa o povo. Deus fala pelos profetas. Jeremias 7, por exemplo. Deus falou, quem pediu essas coisas para vocês no dia que eu tirei vocês da terra do Egito? Junta esses holocaustos e vão comer carne, vão fazer um churrasquinho para vocês. Eu nunca pedi isso para vocês, mas eu disse, dai ouvidos à minha voz. Ou seja, eu pedi para vocês, ouçam os meus 10 mandamentos, mas como vocês não ouviram e quebraram a minha aliança e fizeram o bezerro de ouro, adoraram e falaram, esse é o nosso Deus, então vieram todos esses sacrifícios para cobrir vocês. E através desses sacrifícios, como eu visava o sacrifício do meu filho, eu estava sendo paciente com todos vocês. Isso é que Deus está falando.
E Deus denuncia pelos profetas, e não só denuncia falando que ele não come carne, que ele não toma azeite, ele ainda fala a revelação, ele explica pelos profetas. O próprio profeta Isaías, quase 700 anos antes de Cristo, já entendia essas coisas. Não foi Paulo o primeiro a entender isso. Isaías entendeu já e profetizou o sacrifício do Messias dentro do dia da expiação de maneira consciente em Isaías 53. Então, olha que grandeza é isso. Isso é que Paulo está falando. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Só que o Espírito, ele está nas letras. Ele deveria estar. O Espírito Santo profetizou pela boca dos profetas, mas ficou registrado nas letras. Por isso que Paulo fala, em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, que as sagradas letras nos trazem vida. Ele fala a Escritura, mas toda a Escritura é letra. São letras, não é? Então, se tiver o Espírito, traz vida. E aí Paulo traz uma outra revelação aqui. Uma é essa que eu falei. Aí quando Paulo fala no verso 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória? O que Paulo está falando? Que quando a lei de Deus foi parar em tábuas de pedra, aquilo foi chamado de ministério da morte. Por quê? Não porque a lei de Deus é maldita, que gera morte no povo, que o povo estava vivo, mas ao entrar em aliança com Deus, eles entram debaixo de uma maldição. Pelo contrário, a lei de Deus estava testemunhando contra eles. Que a lei de Deus não estava sendo cumprida, estava em tábuas de pedra, que representava o coração deles, e que Deus então estava sendo paciente para com eles. Ou seja, são letras escritas em tábuas de pedra, que se tornou o ministério da morte. Em que sentido? Esse testemunho era para gerar na mente de todos uma consciência de morte, que todos estavam mortos em ofensas e pecados e que precisavam de Cristo. Acontece que eles estavam vivos por causa da circuncisão e de uma aliança feita com Deus. Por isso que eles tinham vida, mas a partir do momento que eles não entendessem o que eles estavam fazendo e começassem a entregar animal sem olho, animal com defeito, como estava escrito na lei e como Deus denuncia pelos profetas, principalmente Malaquias, aí eles geravam morte neles. Entendeu? Paulo tem tudo isso na mente, irmãos. E Paulo fala, quando vós estavam mortos pela incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida em Cristo. Paulo já fala, incircuncisão da carne é igual à morte. Só que também, por outro lado, acho que ele fala isso em Colossenses, mas por outro lado, Paulo também fala que a incircuncisão, para Deus, ela vai ter validade se as pessoas fizerem a prática da lei de maneira certa, ou seja, praticarem a realidade da lei. De maneira que até um circunciso, conforme a letra, poderia estar morto. Mas se ele obedecesse à lei, ele não estaria morto. Ele estaria debaixo de um testemunho e mesmo assim precisaria de ter fé em Cristo para ter vida. E os judeus não estavam entendendo isso. Então eles usavam a letra sem o Espírito e aí gerava morte. As pessoas que estavam crendo no Messias, eles impediam de crer. Isso é morte. Mas o que Paulo fala das tábuas da lei, chamando de ministério da morte, aí é um outro aspecto. É no sentido de que todo aquele testemunho do tabernáculo, por isso que o tabernáculo se chama também tabernáculo do testemunho, e isso está escrito muitas vezes na Torá, também se encontra no Novo Testamento e até em Apocalipse, tabernáculo do testemunho, grava essa frase. Então, todos tinham que entender os testemunhos do tabernáculo. E aí, quando as pessoas entendessem isso, elas iriam entender que a lei em tábuas de pedra, escrita com letras em tábuas de pedra, era o ministério da morte no sentido de gerar uma consciência de morte nas pessoas. Delas entenderem realmente a lei não está no meu coração. Por isso que eu estou debaixo de sacrifício pelos pecados. Eu preciso daquele Messias profetizado. Ele é a realidade de tudo. Aí você ganha vida. Mas para ganhar vida você precisa do testemunho do ministério da morte. Entendeu? E Paulo fala que foi gravado com letras. Vou ler o texto de novo. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras... Mas quem escreveu o ministério da morte com letras? Foi o dedo de Deus. O dedo de Deus, irmãos. Ou seja, o ministério do Espírito. Ele estava testemunhando ali. Eu acredito até que quando Deus escrevia com seu dedo nas tábuas de pedra, e como ele é presciente,
Eu acredito que ele já escrevia ali e pensava, mas haverá um dia em que eu vou escrever essas leis no coração do meu povo. E vai ter um homem chamado Jeremias, e ele escrevendo a lei de Deus. E Deus pensando, vai ter um homem, um profeta chamado Jeremias, e eu vou chamar ele como profeta para as nações, e ele vai revelar com mais precisão isso que eu estou fazendo aqui agora. Irmãos, como você não entender isso que eu estou falando? Como Deus seria capaz de, com o dedo dele, escrever um testemunho contra o povo em tábuas de pedra e não estar pensando na nova aliança? Seria impossível, de maneira que se você se conectar à Escritura, você consegue entender até algo que está oculto. Como que nós iríamos entender o que Deus estaria pensando naquele momento que ele está escrevendo em tábuas de pedra? Pela lógica. Então, Paulo está falando isso, vocês deveriam entender isso daqui. Verso 7, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, tá vendo? Ele está chamando o ministério da morte de glória. Mas olha que glória, presta atenção na glória. A ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face em Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente? Verso 8, como não seria de maior glória o ministério do Espírito? Paulo leu a Torá e ele viu que na segunda vez que Deus escreveu os seus mandamentos em tábuas de pedra, quando Moisés desceu do monte com todas as instruções, Moisés tinha o rosto que brilhava tanto que aí ele tinha que colocar um véu no rosto. E Paulo explica o sentido disso. E isso eu vou explicar em um próximo vídeo, porque aí eu tenho que ler os textos para vocês entenderem que maravilha, que profundidade é isso que Paulo está falando. Mas Paulo viu que enquanto Moisés falava as palavras da antiga aliança, ou seja, aqueles que fizeram essas coisas por elas viverá, o rosto dele brilhava. Mas depois de um certo tempo, a glória passava. E os filhos de Israel não entendiam. Eles não entenderam o propósito daquelas coisas. Nem naquele tempo e nem no tempo do ministério dos profetas. Mas Paulo entendeu o porquê que o rosto de Moisés brilhava e parava de brilhar. Brilhava e parava de brilhar. Porque era uma glória transitória. Porque a lei de Deus, a antiga aliança, ainda que é antiga, um dia ela era nova. Quando Deus fez uma aliança com eles lá no Sinai, não era chamado de antiga aliança. Vou fazer com vocês uma antiga aliança. Nós que sabemos, pelo testemunho que Deus deixou lá em Abraão, que Deus já sabia que aquela aliança se tornaria antiga um dia e que viria uma nova que seria eterna. Mas para eles, se você vivesse naquele tempo, era uma aliança. Só depois que Deus começa a profetizar de fato uma nova, que a antiga começa a ser revelada como antiquada. E mesmo lá no tempo de Hebreus, do escritor de Hebreus, ele ainda fala que a antiga aliança ainda não tinha acabado, ela estava prestes a desaparecer. Está lá em Hebreus 8, no último capítulo, no último verso. Entendeu? Haveria um tempo determinado para a antiga aliança cessar de vez. E qual foi o tempo? Até isso Deus nos deu. Quando, no ano 70, o templo foi destruído. A partir dali, Deus falou, acabou. A partir do momento em que Cristo morreu na cruz, começou uma nova aliança. Só que aí estava em tempo de transição. 40 anos depois, na verdade um pouquinho menos, quando o templo foi destruído, aí de fato acabou. Jamais vai ter um templo que vai ter sacrifício de animais e Deus vai aceitar. Isso no nosso tempo, obviamente. Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para o resgate da igreja. Certo? Então, tudo isso está aqui dentro desse capítulo. Então, a glória da antiga aliança, ainda que era ministério da morte, tinha glória, mas era uma coisa que desvanecia. Mas, como não será de maior glória o ministério do Espírito? É coisa linda, não é? E olha aí, verso 9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outra hora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelência glória. Porque, se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Agora vou voltar ao texto e vou explicar pausando. 2 Coríntios capítulo 3, verso 9. Porque se o ministério da condenação, ou seja, da antiga aliança, que realmente foi um testemunho contrário ao povo, dentro das misericórdias do Senhor. Lembra, Paulo está explicando aqui muitas coisas lindas, mas não está explicando tudo. E isso é até projeto do Espírito Santo para que haja pregações dentro da carta de Paulo. Paulo poderia escrever uma terceira carta e explicar tudo o que ele quis dizer com todas as palavras.
Mas o Espírito não quis isso. O Espírito quis que a igreja buscasse compreender. Deus até já nos adiantou o caminho. O apóstolo Paulo explicou muitas coisas. Então, verso 9, porque se o ministério da condenação foi glória, condenação não porque o povo estava condenado ao praticar a antiga aliança. Era porque o ministério dava testemunho. O ministério da antiga aliança de leis escrita em tábuas de pedra com sacrifícios de animais testemunhava que o povo estava ali sempre precisando de sacrifícios de animais. Ou seja, não estavam ainda obedecendo a Deus e eles eram condenados por aquele ministério. Por isso que Paulo fala em Colossenses, a escritura que nos era contrária foi encravada na cruz. Não que o Senhor pegou a Torá e cravou na cruz e falou isso é maldito. Não, os testemunhos contrários a todo o mundo, até mesmo sobre o povo de Israel que estava perto, foram removidos através de Cristo, porque as maldições da lei caíram sobre ele, para que ele nos livrasse das maldições da lei. Entendeu? Então, de novo, porque se o ministério da condenação foi glória, ou seja, é glória. Se fosse uma condenação de condenar o povo, algo ruim, não seria glória. Foi glória, vírgula, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, da justificação no sangue do Cordeiro, de Cristo. Verso 10. Porque, na verdade, o que outra hora foi glorificado, ou seja, a antiga aliança, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelência glória, ou seja, diante da revelação do Filho e do sacrifício, do seu sacrifício e da sua ressurreição. Verso 11. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, ou seja, se aquela glória da antiga aliança que estava refletida no rosto de Moisés se desvanecia, mas teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E Paulo vai explicar isso, o que é permanente. Porque uma coisa era a glória no rosto de Moisés, outra coisa é a glória no rosto de Cristo. E no verso 12, irmãos, não estava programado para explicar, mas eu vou explicar. Tendo, pois, tal confiança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Não somos como Moisés. Olha só o que Paulo vai falar, irmãos. Imagine quem não está entendendo isso que Paulo está falando, vai falar, olha, o apóstolo Paulo se achando mais que Moisés. Não, mas Paulo vai falar uma realidade. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, não entendesse o propósito daquilo. E eles não entenderam porque Deus mesmo impediu eles de entenderem por causa da teimosia deles. Entendeu? Por causa disso. E o véu que estava na face de Moisés acabou parando no coração do povo. Para que os filhos de Israel não atentassem na terminação, ou seja, no propósito, no fim, do que se desvanecia, ou seja, na glória da antiga aliança que seria transitória. Verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O que é removido em Cristo? O véu ou a antiga aliança? As duas coisas, irmãos. Verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Se é removido o véu, logo você entende que a antiga aliança passou. Então a antiga aliança é removida sim. Verso 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ou seja, agora eu sei o que eu estou fazendo na Páscoa, nas primícias, no Pentecoste. É claro que nós não praticamos mais isso, porque nós não vivemos no tempo de transição das alianças. Mas muitos judeus e gentios que estavam circuncidados viviam no tempo da antiga aliança, e eles tinham que saber conjugar e conviver com essas realidades. Verso 17 de novo. Ora, se o Espírito... Verso 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. Grava essa frase. Não está falando que o Senhor é um, o Espírito é outro, que é o mesmo. Está falando o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, não somos como Moisés,
E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 vezes Paulo falou que Deus, o Filho, é Espírito. Nunca acredite que Deus é uma trindade. Eu sei que não é o tema do vídeo, mas é irresistível não falar isso diante desse texto. Então, verso 18 de novo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Nossa, quanta coisa dá para falar aqui, irmãos. O espelho, tem que pensar num espelho de bronze. Espelho, onde a gente vê a nossa imagem exata, é só do século XIX para cá. Entendeu? Até antes disso, o mundo não tinha essa visão de espelho. E se você entender a era do espelho, meu Deus do céu, a câmera do celular é um espelho. Sem espelho, sem a tecnologia do espelho, do homem poder ver a sua imagem real, sem distorção alguma no espelho, não teríamos celular, que agora altera o mundo. Você já ouviu falar no mundo dos espelhos? Eu tenho uma mensagem guardada para falar sobre isso. O mundo dos espelhos é quando os homens começam agora a contemplar a sua beleza, como nenhuma outra geração foi capaz. E agora, o mundo da vaidade, ele aumenta. E depois desse espelho, eles vão parar em microscópio, em telescópio, em câmeras de celular, e agora os homens não apenas olham a sua beleza, mas eles gravam a sua beleza. Eles gravam, eles registram. Isso alterou o mundo. Não é só a tecnologia e a energia que alterou o mundo. O espelho alterou o mundo. Mas é claro, uma coisa está ligada com a outra. Verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Olha só, com toda essa realidade que nós temos de olhar o nosso próprio rosto, de falar ao vivo com uma pessoa do outro lado do mundo e de termos toda essa explicação da Escritura, ainda é apenas como se estivéssemos olhando num espelho de bronze. Porque você vai ver quem você é de verdade quando na ressurreição você olhar o rosto de Cristo. Que você vai estar se olhando num verdadeiro espelho. Somos transformados de glória em glória. A glória de hoje é muito mais do que a glória de antes. Só que a glória do amanhã será muito mais do que a glória de hoje. E somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Lembra que eu acabei de ler que Paulo disse assim: nós não somos como Moisés, que punha véu na face, para que os filhos de Israel não entendessem na terminação daquelas palavras que se desvaneciam, ou seja, que era evanescente. Então, Paulo está falando, nós não somos como Moisés. Como entender isso? Basicamente, Paulo está dizendo o seguinte: quando Moisés falava sobre as festas, ninguém entendia. Mas quando nós, no Ministério da Nova Aliança, falamos sobre as festas, todos vocês entendem. Ou seja, nós não somos como Moisés, que tinha um véu no rosto. Ele não está falando mal de Moisés. Ele está falando mal do povo que tem o coração duro. Porque quem foi que fez o rosto de Moisés brilhar? Foi Deus. E quem foi que fez o rosto de Moisés apagar? Foi Deus. E quem foi que fez o rosto de Moisés voltar a brilhar? Deus. E o véu que Moisés colocou foi um recado que Deus deixou para uma geração futura, entendido por Paulo. E aí quando Paulo fala do rosto de Moisés, ele vai criar um contraste com a face de Cristo. Olha agora no capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, o que muitos fazem hoje. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Porque não tem outra resolução. Se com toda essa clareza o evangelho ainda continua encoberto, Paulo fazendo sinais, prodígios do Espírito Santo, o que Paulo fala na primeira carta, e todos podendo testemunhar as palavras claras que tocam na consciência e o evangelho ainda continua encoberto, só pode ser para aqueles que se perdem, que não querem ouvir as palavras de Deus de maneira alguma. Verso 4.
nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Agora olha o verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, muitos textos depois, Paulo fez um contraste com a face de Moisés e com a face de Cristo. Na face de Moisés, o mediador da antiga aliança, era uma glória que desvanecia. Na face de Cristo, ele tem um rosto brilhante como o sol, é uma glória que permanece para sempre. E é essa glória que está sendo revelada para nós. Entendeu? Que incrível isso! E ainda Paulo aproveita para revelar aqui coisas de Gênesis. Porque quando que Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, ou seja, haja luz, foi em Gênesis. Paulo já está até mostrando que aquela luz que resplandeceu sobre as trevas era um anúncio do Filho de Deus. Claro que aconteceu literalmente, mas Deus dava recados, mensagens, através da sua lei. E aqui, irmãos, eu finalizo o estudo. Essa foi a segunda parte, e aqui eu fecho a conclusão. Expliquei para vocês o sentido da letra mata e do espírito vivifica. Nunca usa esse texto de maneira isolada para se defender de alguma coisa ou para atacar alguém. Use esse texto com sabedoria. Eu não li os textos aqui para vocês, mas eu vou dar as referências. Romanos 2, do 25 ao 29. Leia. Você vai ver Paulo falando que judeus eram apenas circuncidados conforme a letra, mas não tinham o espírito. Segundo texto que vocês vão ler. Romanos 7, do 1 ao 7. O que tem nesse texto? Eu vou falar a parte principal. Paulo está falando da caducidade da letra. De pessoas que olhavam apenas a letra e não tinha a revelação do Espírito e se tornava uma coisa caduca, assim, velha, sem sentido. Ou seja, há uma conexão de Romanos 2 para Romanos 7. Leia e você entenda o contexto. Aí depois, Romanos 10, verso 4, que foi o primeiro texto que eu usei nesse vídeo. Então há uma conexão entre Romanos 2, do 25 ao 29, Romanos 7, do 1 ao 7 e Romanos 10, verso 4, que Paulo fala que tropeçaram nas obras da lei. As obras da lei não serviam para alguém tropeçar. As obras da lei serviam de condutor. Mas se você vivia naquele tempo e é teimoso, não quer dar o braço a torcer, quer ser aclamado como mestre, não quer reconhecer a justiça de Deus, as obras da lei não iriam te conduzir a Cristo. Elas iriam servir para você tropeçar nelas. E de fato isso estava profetizado em Isaías 8. Então, esses três textos têm uma conexão de exemplos para mostrar que a letra mata, mas o espírito dá vida. Gálatas 6, do 11 ao 18. Paulo fala, vede com grandes letras eu vos escrevi isso. E ele aproveita para falar da circuncisão. Olha só como está conectado. Eu busquei esses textos pela palavra letras. Então Paulo fala, vede com grandes letras eu vos escrevi. E ele está sempre explicando a transição das alianças, a justificação em Cristo. Não está anulando a prática dos 10 mandamentos. Ele está falando e fazendo com que o povo não pratique as coisas literais da antiga aliança naquele tempo. Os que foram chamados estando incircuncidados. Mas aqueles que foram chamados estando circuncidados não poderiam abandonar de uma hora para outra as práticas. E isso foi explicado em 1 Coríntios 7, em outros textos e em vários vídeos do canal. E o último texto, que é um texto conhecido por todos, está em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, onde o apóstolo Paulo vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus. As sagradas letras que nos trazem vida, que nos fazem aptos para a salvação. Ou seja, ele está falando que letras, a escritura, é sagrada. Mas se não tiver o Espírito, é lógico que aquilo vai ficar coisa caduca. Vão ser apenas letras que vão matar o povo. Vão falar, não é o Messias. Isso é uma maneira de matar o povo. A outra maneira é você ler Romanos 9 e ler somente letras, palavras caducas. E falar, não, olha aqui, ó, Deus, ele está falando que ele salva quem ele não quer, ele mata para o inferno. Leva para o inferno, ele mata aqui nessa terra, ele mata na segunda morte de novo, joga no inferno e quem és tu para questionares a Deus? Isso aí é ministério de morte. São letras mortas. Gente que está gerando morte no povo. Isso não está gerando vida, porque Paulo não está falando nada disso em Romanos 9.
E por aí vai, entendeu? Tem coisas que você tem que entender que gera morte no povo. E calvinismo gera morte, calvinismo não gera vida. A verdade seja dita. Então, finalizo o estudo aqui. Queria que vocês deixassem o comentário, mostre para mim o que vocês entenderam. Se discordar de algum ponto, coloque aí, vamos ver o que a gente consegue fazer. Se você pode me ajudar, o link do grupo vai estar aí no comentário fixo. É só você entrar lá. Lá vai ter as instruções para você ajudar. Não é um grupo de interação. O grupo de interação é o grupo do Telegram, que está ali embaixo também no comentário fixo. O grupo de WhatsApp é só para você ver como você vai contribuir. Foi criado voluntariamente por irmãos e o valor ali inicial, mínimo para você ajudar, foi também criado por irmãos, mas cada um ajuda como pode. Uns fazem mais, outros fazem menos, vai conforme aí a sua prosperidade. Tá bom? E se você não pode ajudar, me ajude em oração. Tá? Porque um ministério nunca vai ser sustentado somente por dinheiro, e sim também por pessoas que oram. Então, irmãos, muito obrigado. A minha parte está aqui. Eu trouxe essa instrução para vocês e depois a gente segue com novos estudos. Esse tipo de estudo aqui, eu recomendo que vocês escutem ele enquanto está fazendo tarefas, ou enquanto está fazendo uma caminhada, ou enquanto vai dormir, porque ajuda. Eu vou fazer mais vídeos nesse modelo, porque isso facilita também a minha vida e nem todos podem estar o tempo todo diante da tela de um celular olhando o estudo, né? Às vezes você grava um vídeo cheio de imagens, todo elaborado, e a pessoa está apenas ouvindo. É claro que ela perde um pouco também, né? Mas esse aqui é um estilo de vídeo gravado especificamente para as pessoas ouvirem. Ou seja, você não tem compromisso visual. Você tem compromisso só de estar ouvindo. Se você estiver ouvindo fazendo uma tarefa, você vai aproveitar sim muita coisa, mas vai perder alguma coisa também. Mas se você ouvir numa caminhada, ou de manhã, estando tranquilo, ou à noite, estando deitado, você vai ter uma maior retenção das informações. Em alguns vídeos eu coloco uma musiquinha de fundo, em outras eu deixo no silêncio total. Tá bom? Porque eu sei que tem pessoas que não gostam e tem pessoas que preferem. Então tá, irmãos, muito obrigado, tá? Um abraço para todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.